Meus irmãos, então, bom dia, a paz do Senhor para todos vós. Eis-nos na última sessão deste seminário, que tem por título No que Queremos, com um ponto de interrogação, para exatamente suscitar alguma reflexão sobre alguns aspectos que consideramos fundamentais como bases e alicerces para a nossa fé. Nós hoje vamos então terminar, naturalmente, com a convicção de que o tema não terá sido esgotado, nem seria essa a sua intenção, apenas selecionar alguns aspectos que consideramos fundamentais para uma contínua reflexão sobre a nossa fé. Naturalmente, outros poderiam ter sido desenvolvidos e escolhidos, e a questão da seleção é sempre uma questão importante. De modo que, se os irmãos estão lembrados, na última sessão, nós demoramos algum tempo, penso eu que o tempo necessário para refletirmos sobre o texto, ou os textos, que são eles próprios a base da nossa fé e que nós designamos no seu conjunto por Bíblia ou Sagradas Escrituras, ou apenas Escrituras. E, portanto, irmãos, nós, relembrando este aspecto que é essencial, é porventura o cerne, o coração da nossa reflexão, relembramos então aqui este conceito de inerrância bíblica, que, no caso que aqui nos traz, pensámo-lo como associado ao conceito de verdade. Então, relembrando aqui esta passagem, parece-me que o conceito principal, tanto nas Escrituras quanto na mente daqueles que utilizam o termo, é confiabilidade, ou seja, a confiança nas Escrituras. Inerrância tem a ver com verdade. Portanto, se a Bíblia é inerrante, isso significa que é totalmente verdadeira. O termo inerrante deverá estar sempre associado à verdade. Lemos, se não me falha a memória, 3 versículos no Salmo 119, o Salmo que trata por excelência acerca da natureza e das qualidades das Escrituras, da palavra do Senhor. Vimos ainda com destaque o versículo 17 do capítulo 17 de João, onde é o próprio Jesus que, na sua oração sacerdotal, pouco tempo antes de ser preso, tem esta expressão: santifica-os na verdade, e depois a tua palavra é a verdade. Portanto, essa é a ideia que mais se aproxima de inerrância, ou seja, a Bíblia jamais apresenta qualquer falsidade, quer para aquilo que nos é inteligível, quer para aquilo que continua para nós a ser um mistério. E terminaria então com esta proposta de definição do conceito de inerrância por Paul Feinberg, que diz: gostaria de propor a seguinte definição de inerrância. Significa que o conhecimento total dos factos mostrará que os autores, ou os textos, neste caso, originais das Escrituras, se interpretados adequadamente, são verdadeiros em tudo o que afirmam, seja no aspecto doutrinário, moral, social, físico ou científico. Então, irmãos, relembrando este conceito de inerrância como associado à ideia de verdade, a Bíblia como um texto totalmente verdadeiro e sempre associado à verdade, podia então agora que passassem para o slide seguinte, para nós começarmos então esta última sessão. E iríamos naturalmente iniciar com o título que temos ali em cima, O Homem e
a salvação. E, portanto, irmãos, naturalmente, e é por isso que aqui estamos, nós cremos na salvação pessoal do homem. Na salvação pessoal do homem. Temos ali o primeiro item que diz criação e queda, e naturalmente que nós cremos que o homem foi criado por Deus à sua imagem e semelhança. E não esqueçamos, irmãos, que foi criado por Deus para viver com Ele em eterna comunhão. Certo, irmãos? Quando o Senhor pensou na criação do homem e da mulher, foi exatamente para que essa criação, designada por humanidade, a humanidade pudesse viver com Deus eternamente. Temos, contudo, um facto que a Bíblia amplamente nos relata, que é a queda. E a queda, irmãos, é naturalmente um termo bíblico que nos remete para a expulsão fora da graça de Deus. Okay? A palavra queda aqui é uma imagem literária que quer exatamente, ou que remete para um significado de ser colocado fora da graça de Deus e, do ponto de vista inclusive geográfico, fora do paraíso. Daquela zona geográfica que a Bíblia nos dá como o jardim do Éden. Então, irmãos, quando o homem caiu da graça do Senhor, naturalmente pela sua desobediência, o que acontece é que ele não apenas é expulso desse espaço tão aprazível que a palavra do Senhor designa como jardim, não é? Esse espaço tão aprazível, designado Éden, mas também, isso e principalmente, o homem cai ou fica fora da graça do Senhor, da sua comunhão, da sua presença. Como a palavra do Senhor mais tarde vem a afirmar, para um grande pecador existe um grande Salvador, não é? E nós vemos que logo ali, na altura da queda do homem, o Senhor anuncia ou prevê desde já o seu plano de redenção. Então, irmãos, temos aqui este início, que é o início da história humana, da criação e da queda, e no que diz respeito a este aspecto fundamental da nossa fé, que é a salvação pessoal, a salvação individual do homem, a palavra do Senhor nos ensina que é apenas o arrependimento, ou seja, esta capacidade que o Espírito Santo nos dá de reconhecermos o nosso erro, reconhecermos o nosso pecado e decidirmos voltar-nos para Deus. Aqui a palavra voltar, neste caso o verbo voltar, é um verbo importante porque significa exatamente arrepiar caminho no sentido contrário. Certo? E portanto, o arrependimento é a ação do homem que permite o perdão de Deus. Não há perdão de Deus sem arrependimento do homem. E, portanto, arrependimento e perdão são duas faces da mesma moeda. A palavra do Senhor é ouvida e ao homem cabe deixar que o Espírito do Senhor fale ao seu coração. Sempre o Espírito de Deus fala ao coração do homem. Cabe, no entanto, ao homem ouvir a voz de Deus. Os irmãos entendem que o ouvir aqui não é um ouvir físico, mas estamos a falar de uma dimensão espiritual. Ouvir a palavra do Senhor, deixar que o Espírito fale ao seu coração, para que a mesma produza o arrependimento necessário para que Deus possa perdoá-lo. E assim, neste encontro entre o arrependimento do homem e o perdão de Deus, encontramos aquilo que a palavra do Senhor designa por salvação. E, portanto, irmãos, a ideia de salvação, e não apenas a ideia, mas a prática salvífica de Deus,
em relação ao homem, ela está completamente assente no conceito de reconciliação. Ou seja, Cristo entrega-se a si mesmo na cruz para abrir ao homem um caminho de reconciliação com Deus. E, portanto, é na pessoa de Cristo que nós encontramos este caminho único de reconciliação do homem com Deus, que tinha sido cortado na altura da desobediência do conceito de pecado original, que é a primeira desobediência que ocorre na história do homem e que tem uma consequência trágica, que é, pela primeira vez na história da humanidade, entra a morte. A morte é uma palavra cuja raiz etimológica vai ao conceito de separação e, portanto, a partir desse momento, há um dia na vida do homem em que a morte se torna experiência da humanidade, experiência universal. A todo homem morrerá uma vez, vindo depois disso o juízo. Mas, irmãos, falamos agora da parte da boa nova, não é? Que é a salvação que há em Cristo. Portanto, cremos que apenas o arrependimento e a fé na obra redentora de Cristo poderá restaurar o homem a Deus. E esta restauração é exatamente decorrente da reconciliação que Cristo ganhou, abriu para nós pela sua entrega amorosa na cruz do Calvário. Temos, portanto, ali entre parênteses uma explicitação no perdão dos pecados através de Jesus e da sua obra da expiação. Os irmãos entendem o conceito de expiação. Jesus levando sobre si todo o pecado da humanidade. Os irmãos lembram-se que o conceito da expiação era relativo na altura do Velho Testamento, porque o sangue dos animais não era suficiente para expiar completamente o pecado do ofertante. Ainda hoje nós em português temos a expressão bode expiatório, não é? Portanto, era o animal que era oferecido em lugar do ofertante pecador e era aquele animal que era oferecido em sacrifício carregando os pecados daquele que o oferecia. No entanto, como nós sabemos, irmãos, pela palavra do Senhor, não era, ou não foi, ou não seria o sangue dos bodes e dos touros e das vacas suficiente para salvar uma alma que fosse. Sabemos, portanto, irmãos, que apenas o sangue de Cristo tem diante de Deus, essa capacidade para perdoar pecados e para conceder ao homem a necessária e a desejada salvação. Queremos, por isso, também, neste tema do homem e da salvação, na necessidade do novo nascimento, não é? E Nicodemos perguntava a Jesus, naturalmente de forma retórica, que será possível o homem voltar a entrar no ventre de sua mãe para de novo nascer? E o Senhor, naturalmente, esclareceu essa questão retórica, que se trata de um nascimento da água e do Espírito. Não é? Um nascimento operado por Deus na vida daquele que se arrepende, na vida daquele que se converte. Então, esta necessidade do novo nascimento, que é, biblicamente, a regeneração pela fé em Cristo, o homem interior e, de alguma maneira, por consequência, também o homem exterior é regenerado pela fé no Senhor, pela operação do Espírito Santo e da palavra de Deus. Depois, irmãos, aqui um quarto item, queremos também naturalmente que a salvação envolve a totalidade do homem. Esta salvação, tal como a Bíblia nula apresenta, não é apenas uma salvação do espírito e da alma, mas é uma salvação completa do espírito, da alma e do corpo. Sabemos nós, já por aquilo que vimos
em sessões anteriores, que a nossa ressurreição é a ressurreição do corpo. Certo, irmãos? E, portanto, esta salvação é uma salvação completa. Envolve espírito, alma e corpo, aceite mediante a fé. Sempre a fé. Esta confiança que depositamos em Cristo, porque, os irmãos lembram-se no slide inicial, com que começámos esta sessão, porque cremos que as Escrituras são totalmente verdadeiras e que nela não existe falsidade. Certo, irmãos? E, portanto, esta noção de crermos na inerrância da Bíblia, ou seja, de que toda a Escritura é ela própria totalmente verdadeira, toda a Escritura é ela própria isenta de falsidade, então, se assim é, então, se assim cremos, então, naturalmente, não nos é difícil aceitarmos as coisas de Deus pela fé, porque elas serão para nós totalmente verdadeiras, quer do ponto de vista doutrinário, quer do ponto de vista social, quer do ponto de vista histórico, quer do ponto de vista geográfico, quer do ponto de vista físico. E finalmente, irmãos, ainda sobre o homem e a salvação, cremos naturalmente na santificação interior, mas também exterior, porque a salvação envolve alma, espírito e corpo. A santificação, portanto, será ela também interior e exterior. E a santificação está muito ligada a estes dois conceitos finais, o conceito de diferença e distância em relação ao mundo. Diferença, naturalmente, na nossa maneira de compreender as coisas. Diferença, naturalmente, na nossa maneira de entender as coisas, de ver as coisas, de as interpretar, porque o fazemos à luz da palavra do Senhor, o fazemos de acordo com o entendimento que o Espírito Santo nos dá acerca das coisas de Deus. Então diremos que observamos, vemos e entendemos o mundo através da lente do Espírito. Certo, irmãos? Observamos, vemos e entendemos o mundo através da lente do Espírito, através da lente das Escrituras. E distância. Esta distância naturalmente significa a comunhão que o crente não deve ter com as trevas. Porque nós somos luz. E, portanto, irmãos, esta noção de diferença enquanto obra do Espírito em nós que produz fruto de salvação, e também a noção de distância em relação ao mundo ligada à ideia de comunhão. Que comunhão tem a luz com as trevas? Que comunhão pode ter a luz com as trevas? Pedi então a passagem para o slide seguinte, por favor. Então, muito obrigado. Ok. Já agora podem picar mais outro. Muito obrigado. Então, meus irmãos, como nós vamos em direção ao final deste seminário, vamos agora também listar alguns aspectos que também são importantes quanto à nossa fé, uns mais ligados à nossa praxis, outros mais ligados à liturgia, mas que são eles todos importantes na vida da Igreja. Então, irmãos, temos ali como título deste slide outros aspectos da nossa declaração de fé. Então, em primeiro lugar, cremos no batismo nas águas por imersão e não por aspersão, não é? Seguindo o modelo bíblico do batismo do próprio Cristo. Cremos no batismo nas águas por imersão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmãos, sobre o batismo das águas, eu diria o seguinte: eu tomei aqui alguns apontamentos para
desenvolver alguns ou dar algumas notas sobre estes aspectos que ali estão. Então, sobre o batismo nas águas, eu diria o seguinte: ele deve ser ministrado apenas a pessoas realmente convertidas, que tiveram uma experiência real de arrependimento. Ministrado a pessoas realmente convertidas, que evidenciam, que mostram naturalmente, sem esforço, sem artificialismo, o fruto do novo nascimento em Cristo. Porque quando alguém nasce novamente em Cristo, as coisas surgem-lhe naturalmente. Não é necessário ter uma consciência do esforço de santidade. Os irmãos, quando respiram, não estão a pensar sistematicamente no ato de inspiração e de expiração. Os irmãos, quando falam, não estão a pensar sistematicamente na organização sintática da vossa frase. As coisas saem naturalmente. E, portanto, do ponto de vista espiritual, isto é idêntico, não é? O fruto do Espírito é a operação natural do Espírito e as coisas acontecem naturalmente. Portanto, o batismo nas águas deve ser ministrado a pessoas realmente convertidas que evidenciam o fruto do novo nascimento em Cristo. E o batismo nas águas é a porta de entrada não para a salvação. A porta de entrada para a salvação é o arrependimento. O arrependimento é que é a chave que abre a porta do céu. Mas o batismo das águas é a porta de entrada para a condição de membro de uma igreja local. Certo, irmãos? É a porta de entrada para a condição de membro da igreja local e para a participação na ceia do Senhor. Nós, enquanto Assembleias de Deus, só ministramos a ceia aos irmãos batizados e em comunhão com a igreja. E, portanto, irmãos, não ministramos, enquanto Assembleias de Deus, o batismo a pessoas em situação irregular no seu matrimónio. Não o fazemos. E também não ministramos o batismo a pessoas com, ou neste caso a crentes, com situações pendentes ou duvidosas que, na sua praxis de vida, contrariem os princípios bíblicos. Isso não o fazemos. Depois, no segundo item, também queremos na ceia do Senhor como memorial. Fazer isto em memória de mim. Mas este memorial aponta para uma memória transata, mas também aponta para duas memórias futuras. Quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós lembramos um aspecto passado, a obra redentora de Cristo na cruz do Calvário, mas perspectivamos com fé, com alegria, com esperança, duas memórias futuras, que é a nossa ressurreição, porque Cristo também já ressuscitou, e a segunda vinda de Cristo. Portanto, irmãos, quando tomarmos a ceia, sejamos gratos diante do Senhor pela sua morte e ressurreição. Fazer isto em memória de mim, mas também perspectivemos, irmãos, com esperança e com alegria, a nossa própria ressurreição em Cristo e a expectativa, pelo menos da primeira parte da segunda vinda, que, como nós já vimos em sessão anterior, será consubstanciada no arrebatamento dos crentes vivos, nessa ocasião, e também nos crentes mortos que ressurgirão primeiro. Quanto à ceia do Senhor, uma breve nota de que ela é apenas ministrada aos crentes biblicamente batizados e em comunhão com a igreja. Queremos também, irmãos, neste terceiro aspecto, no batismo no Espírito Santo, com a evidência inicial de falar em outras línguas, um fenómeno que se designa por glossolalia, e eu passarei a explicar. Portanto, queremos no batismo no Espírito Santo, e esta promessa será para vós, os vossos filhos e tantos quantos forem chamados, com a evidência inicial de falar em outras línguas, e este fenómeno chama-se glossolalia. Então, irmãos, sobre o batismo no Espírito Santo,
direi então o seguinte. Não apenas o momento do batismo, o momento inicial do batismo no Espírito Santo, mas também na prática contínua de falar línguas como forma de edificação pessoal. Todos nós sabemos falar português. Todos nós sabemos ler em português. Mas há uns que leem mais do que outros. E, portanto, se há uns que leem mais do que outros, o vocabulário, a capacidade de interpretação, a riqueza do mundo interior é diversa. Isto se passa na mesma na nossa comunhão com Deus. Todos nós somos salvos. Todos nós estaremos batizados no Espírito Santo. Mas depois, irmãos, a comunhão pessoal é exatamente isso. É uma comunhão pessoal. E, portanto, o crescimento do nosso relacionamento com Deus, o nosso mundo interior da nossa comunhão com Deus, o nosso conhecimento pessoal de Deus é diverso. E, portanto, a prática contínua, para além do momento inicial do batismo, a prática contínua de falar línguas como forma de edificação pessoal. Aprofundamento da nossa comunhão individual com Deus. Nesta sequência do batismo no Espírito Santo, irmãos, queremos ainda, naturalmente, na atualidade, é para hoje. É para hoje. Na atualidade e na necessidade da operação dos dons espirituais na Igreja, distribuídos pelo Espírito Santo para aquilo que for útil, como diz as Escrituras. Explicitando o conceito de glossolalia, ligado à ideia de falar em outras línguas, então direi, do ponto de vista religioso, a glossolalia será então o milagre que foi operado no dia de Pentecostes, mas que, do nosso ponto de vista, nós somos crentes pentecostais. Certo, irmãos? E, portanto, a nossa relação com o Espírito Santo não se resume ao dia inicial do batismo. Como acabámos de dizer, é importante que nós tenhamos esta prática contínua de falar línguas na presença do Senhor como forma de edificação pessoal. Portanto, esta glossolalia remete então para o milagre no dia de Pentecostes, pelo qual os apóstolos e os discípulos ficaram com o dom de falar, ou foi-lhes atribuído o dom de falar várias línguas estrangeiras sem as terem estudado. Porque senão é uma batota. Ok? Este dom de Deus, esta capacidade de falar outras línguas para nós estrangeiras, ou seja, o nosso entendimento não as compreende, mas Deus as compreende e o nosso espírito percebe esta comunhão com o Espírito de Deus. Esta capacidade de falar línguas estranhas, línguas estrangeiras, sem as ter aprendido. Certo, irmãos? Havia gente de várias zonas do mundo conhecido de então em Jerusalém que ouviram os discípulos e os apóstolos a falar na sua própria língua, sem que os discípulos e os apóstolos soubessem duas palavras seguidas sobre a língua que estavam a falar. E diz as Escrituras em Atos que esses ouviam os apóstolos e os discípulos falar nas suas próprias línguas acerca das maravilhas de Deus. Ok? Mas, irmãos, como quarto aspecto, queremos também, naturalmente, na cura divina, a cura operada por Deus, cura divina. Esta cura divina é resultado da obra de Cristo no Calvário. Isaías, acerca da obra de Cristo no Calvário, vem a dizer que ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, não é? E, portanto, irmãos, a cura divina é uma realidade bíblica. Nós não apenas lemos
sobre diversos milagres de natureza diferente operados pelo Senhor, até inclusive algumas ressurreições, mas temos visto na praxis cotidiana da Igreja testemunhos de irmãos que tiveram esta experiência com Deus. Contudo, a cura divina, por vezes, por um mau entendimento de um dos aspectos fundamentais relacionados com a cura divina, leva muitos irmãos a esmorecer na fé, a abrandar o seu caminho e, porventura, por extensão, a abandonar a fé. Meus irmãos, a cura divina, como diz ali no final, é dependente da soberania de Deus. Como tudo, irmãos. Como tudo. Inclusive há uma passagem, creio eu, não vou citar o livro para depois não errar, mas há uma passagem no Novo Testamento em que o Senhor diz: eu tenho misericórdia de quem quero ter misericórdia. Certo, irmãos? E, portanto, a cura divina é uma realidade bíblica, mas ela está dependente da soberania do Senhor. E, portanto, irmão, se o irmão tem uma dificuldade, tem uma doença, ora ao Senhor e não recebe, porventura, não terá a ver com falta de fé ou com outra coisa qualquer, irmão. Tem a ver com um ato de soberania do Senhor. Nós vemos, por exemplo, o caso de Paulo, em que percebemos, a determinada altura dos seus escritos, que Paulo tinha uma dificuldade física séria. Há várias especulações sobre isso. Alguns comentadores falam sobre as grandes dificuldades de visão que Paulo poderia ter. É uma possibilidade, não é uma certeza. Mas que ele tinha um problema sério na sua... problemas de saúde, tinha. E orou a Deus várias vezes. E o Senhor não o curou. Qual é que foi a resposta? A minha graça te basta. Há dois testemunhos muito importantes sobre isso que eu queria partilhar com os irmãos, que eu li. Um, acerca de uma jovem, penso que na altura tinha cerca de 18 anos, 19 anos, que tinha nascido cega. Converteu-se ao Senhor, a sua conversão foi real, era uma jovem salva, estava em comunhão com a igreja e, por ser jovem, naturalmente, orava incessantemente ao Senhor para que o Senhor lhe desse vista. Porque, Senhor, foram vários os cegos que tu curaste, dos quais nós temos relatos, e portanto eu sou mais uma. Não há dificuldade nisto para ti. Os irmãos sabem o que é que Deus lhe disse claramente. E depois não há nenhuma dificuldade para mim. No momento imediato à tua primeira oração, eu podia ter-te dado vista. O problema é que eu conheço-te. Como o Senhor nos conhece a nós. E a partir do momento em que tu vises, ficarias tão deslumbrada com as coisas deste mundo que perderias a tua alma. E ela aceitou aquilo que o Senhor disse. Porque o Senhor conhece a nossa natureza, irmãos. 10 foram os leprosos curados. Quantos foram salvos? 1. O Senhor não tirou a cura dos outros, naturalmente. Todos eles ficaram curados. Mas apenas um alcançou a salvação. Certo, irmãos? E depois temos um testemunho que me foi contado por um irmão acerca do qual não tenho nenhuma dúvida acerca da veracidade dos factos que eu vou relatar aos irmãos, de uma irmã, não é da nossa área, que estava bastante enferma e que o Senhor curou. E toda a gente, crentes e incrédulos que conheciam aquela irmã, conheciam a sua doença, porque era uma doença visível e, portanto, tinha uma sintomatologia que não podia ser negada, e o Senhor curou aquela irmã. E foi um testemunho extraordinário para a igreja, para a comunidade, para a vizinhança, para o bairro, etc. O Senhor cura uma vez, mas depois continuamos a estar doentes, não é? Então, mais tarde, aquela irmã ficou doente de outra coisa. E os ministros da igreja que ela frequentava notaram que aquela irmã não foi consultar o médico. E disseram, olha, a irmã tem que ir consultar o médico,
porque a irmã, nós vemos que a irmã está doente, a irmã trata-se. Não. O Senhor curou uma vez, o Senhor curou a segunda. Morreu. Que testemunho foi este, irmãos? Em que é que isto identifica o nome do Senhor? Em que é que isto edifica o nome do Senhor? Portanto, irmãos, atenção a estas coisas, não é? Atenção a estas coisas. Portanto, na cura divina, como resultado da obra de Cristo, nós acreditamos, mas dependente da soberania de Deus. E, meus irmãos, e se nós orarmos e se o Senhor não nos responder favoravelmente neste aspecto, continuemos firmes, irmãos. Mais vale entrar no céu cegos, coxos, com uma ciática, com os olhos vesgos, com o pé torcido, do que não entrar de todo. Certo, irmãos? Do que não entrar de todo. Naturalmente que cremos também na ressurreição dos mortos. E aqui, irmãos, na ressurreição tanto dos salvos como dos perdidos. Porque todos ressuscitarão. Em momentos diferentes, para destinos diferentes. Eu, se não me falha a memória, os irmãos depois confirmarão, mas eu penso que está em Mateus, que quando o Senhor morreu, quando o Senhor disse, está consumado, vários foram aqueles que ressuscitaram em Jerusalém. No próprio momento em que o Senhor morreu, gerou vida. E esses mortos que ressuscitaram, diz a palavra do Senhor, que depois da ressurreição do Senhor, apareceram na cidade de Jerusalém. Penso que está em Mateus. Salvo erro, os irmãos depois confirmarão, mas penso que sim. No momento em que o Senhor morreu, irmãos, imediatamente gerou vida. E tem sido sempre assim, até que tudo esteja consumado. Nós somos, irmãos, testemunho dessa geração de vida, da morte do Senhor no Calvário. Depois, irmãos, também cremos, penúltimo item, no juízo final e no estado eterno de vida ou de morte. De vida eterna ou de morte eterna. Atenção que este conceito de morte eterna não é morrer outra vez. É morte eterna no sentido de, para sempre, o homem nesta condição viver separado de Deus. E, portanto, irmãos, naturalmente que acreditamos no juízo vindouro, na vida eterna de gozo e bem-aventurança dos santos. Os irmãos fazem favor de ler os últimos 2 ou 3 capítulos do Apocalipse, não é? Onde nós podemos ali ter uma brevíssima visão daquilo que o Senhor tem preparado para nós. Ok? Portanto, cremos no juízo vindouro, na vida eterna de gozo e bem-aventurança dos santos, mas também cremos na morte eterna, no sentido de separação. Separação eterna como castigo de todos os perdidos. E cremos ainda, irmãos, nos novos céus e na nova terra, como a palavra do Senhor no revela, como lugar da eterna habitação dos justos. Novos céus e nova terra, porquê, irmãos? Os irmãos não se esqueçam que o primeiro ato de rebeldia não foi Adão. O primeiro ato de rebeldia foi de Satanás e dos seus anjos. Portanto, novos céus também e nova terra, purificados de todo o pecado. Aqui no sentido de rebeldia e desobediência. E no fundo esta é a nossa esperança, irmãos. No fundo esta é a base do caminho que corremos pela fé, não é? De um dia estarmos com Cristo na glória. Seja através do arrebatamento, se formos encontrados vivos nesse momento e fiéis, ou através da ressurreição dos justos. Mas esta, irmãos, é a esperança da nossa fé. É a âncora da nossa alma, não é? Da nossa vida. Finalmente, neste slide, queremos ainda, naturalmente, na Igreja de Cristo, da qual nós somos parte viva, não é? Constituída por todas as pessoas remidas e nascidas de novo,
em todos os séculos, em toda a geografia e em toda a história. Irmãos, sobre a Igreja de Cristo, são aqueles que vivem em santidade e separados do mundo. Esta separação do mundo, como os irmãos sabem, não é tanto uma separação física, mas é uma separação espiritual e mental. E por outro lado, irmãos, queremos que o governo da igreja local é um governo teocrático, ou seja, o governo da igreja está subordinado à palavra de Deus. O governo da igreja não é uma democracia, deste ponto de vista, mas é uma teocracia, porque estamos todos subordinados à palavra do Senhor, do ponto de vista voluntário, não é? Porque aceitamos e queremos e percorremos. Agora, é um governo teocrático neste ponto de vista de submissão e de subordinação à palavra do Senhor, no que diz respeito à doutrina, não é? À direção espiritual da igreja, e será, irmãos, se assim quisermos então dizer, democrático ou pelo menos consensual naquilo que diz respeito à administração dos bens materiais da igreja, às finanças da igreja, à nomeação e ao reconhecimento dos seus oficiais. E, portanto, irmãos, nós temos como prática, e acho que devemos lutar por ela e mantê-la, dos crentes serem não apenas consultados, por isso é que nós fazemos cultos administrativos, para trazermos à Assembleia, no que diz respeito à compra e venda de propriedades, à alienação ou aquisição de património. Portanto, defendemos a perspectiva de que, em todos estes aspectos materiais da vida da Igreja, os crentes devem ser não apenas consultados, mas também informados periodicamente e participarem nas decisões administrativas da Igreja e do uso do dinheiro. Porque as ofertas são vossas e nossas, certo? E nós que gerimos devemos estar sempre disponíveis não apenas para consultar os irmãos, mas também para os informar acerca da sua aplicação e do seu investimento. Portanto, irmãos, pedi então que passassem para o último slide, por favor. Estamos já em direção à fase final no nosso seminário. Ok. Oi? Agora sim. Muito bem. Então, irmãos, finalmente, se o conceito de inerrância bíblica, do ponto de vista que nós acolhemos, está associado à ideia de verdade, as Escrituras como absolutamente verdadeiras, e por isso mesmo, todos os aspectos nela incluídos, sejam natureza espiritual, material, natural, os tomamos por verdade, naturalmente que também cremos na existência de anjos e demónios. Sobre isto, uma breve nota. Cremos, portanto, na existência de anjos. O adjetivo provavelmente não será o melhor, mas pronto. Na existência de anjos bons, de anjos fiéis, de anjos que permaneceram diante de Deus por altura da rebelião de Lúcifer. Lúcifer é o nome hebraico. Satanás é o nome grego. Diabo ou diabolo é o seu nome latino. Ok, irmãos? Com alguma graça, se os irmãos comprarem uns fósforos nos Estados Unidos fósforos diz, em alguns lugares, Lucifers. E, portanto, irmãos, Lúcifer é o seu nome original, o nome hebraico. Satanás é o nome grego. Diabo é o nome latino. Okay? E, portanto, nós cremos na existência de anjos bons, no sentido de anjos fiéis, que ficaram do lado de Deus por alturas, ou por altura da rebelião satânica, que continuam, e agora aqui atenção, irmãos, que continuam a servir a Deus e aos herdeiros da salvação, que somos nós.
ok? Não é para termos, como algumas pessoas, sobretudo católicos romanos, têm em casa a imagem do anjo da guarda. Mas o que é facto é que a palavra do Senhor nos diz que os anjos, eles também servem aos herdeiros da salvação, naquilo que é necessário. E queremos também necessariamente na existência de anjos maus, no sentido de anjos rebeldes. E esta rebeldia inicial, irmãos, nós conhecemos-la. Aquilo que levou à queda de Lúcifer, à queda de Satanás, foi o desejo de poder. O desejo de poder. O desejo de ocupar o trono de Deus. E os irmãos reflitam um bocadinho sobre isto. Lúcifer não teria encabeçado esta rebelião se não achasse, naturalmente, de forma errada, levado pelo seu desejo de poder, da sua vaidade, que poderia ter êxito nesta sua rebelião. Ou seja, que poderia conquistar o trono do Senhor. Foi o seu maior erro. Mas dá-nos um bocadinho para pensar o poder que Satanás tem para acometer uma coisa desta natureza. Portanto, irmãos, atenção às coisas que dizemos, atenção às coisas que pensamos assim da boca para fora, porque o Senhor de tudo isto nos tem guardado e nos tem salvo. Olhemos para o mundo, basta fazer isto. Olhemos para o mundo através da lente das Escrituras. Olhemos para o mundo através da lente do Espírito e vejamos a sua obra. Acham coisa pouca? A palavra do Senhor diz em 1 João: o mundo está no maligno. Vejam a sua obra. Acham coisa pouca? Porque a sua obra, irmãos, foi sempre desde o princípio destruir tudo aquilo que tem a marca da obra das mãos de Deus. Por presunção de que, apesar de ser tão poderoso, seria todo poderoso. E esse foi o início da sua queda. Queremos ainda, irmãos, sobre este tema, que os remidos não podem ser possuídos por demónios. Os demónios é um conceito bíblico que se refere aos anjos caídos, aos anjos rebeldes. Okay? Que os remidos não podem ser possuídos por demónios, no seu todo, ou em áreas específicas da sua vida, salvo se deixarem o Senhor e voltarem ao pecado. O próprio Senhor disse isto. A segunda condição daquele que abandona o caminho do Senhor será pior do que a primeira. Porque já abandonou por rebeldia e por conhecimento, por rebelião contra o próprio Senhor. E, portanto, a segunda condição será pior do que a primeira. Naturalmente, irmãos, que os remidos não podem ser de todo possuídos por demónios. Mas podem ser oprimidos, de forma a abandonarem o Senhor, a quererem perder a sua fé. Mas, irmãos, em Cristo nós somos mais do que vencedores. Isto é uma coisa séria, irmãos. E é uma coisa importante. E é uma coisa que tem que ser tratada com conhecimento da parte de Deus. Finalmente, cremos no culto pentecostal. Os irmãos, quando entram aqui, aquela porta tem lá uma coisinha em cima que diz Assembleia de Deus Pentecostal. Okay? É uma Assembleia de Deus que crê na ação pentecostal do Espírito Santo. Essa é a nossa matriz, irmãos, desde o princípio. Okay? É a nossa matriz desde o princípio. A matriz pentecostal da ação do Espírito na nossa comunidade cristã. Como identidade litúrgica das Assembleias de Deus, identidade do culto das Assembleias de Deus. E, meus irmãos, sobre isto, para terminar, diria a seguinte nota. O culto pentecostal
deve ser caracterizado pelo louvor, pela adoração, pela oração, pelo fervor, pela fé, pela pregação da palavra e pela ação do Espírito Santo, com a manifestação dos dons espirituais. Oremos por isto, irmãos. E fiquemos com o nosso coração disponível, irmão, para que o Espírito Santo possa operar na igreja aquilo que ele acha que é útil e necessário. Através da participação individual dos crentes. E agora aqui atenção, irmãos. Tudo isto pautado pela ordem e pela decência. Nós podemos ter uma ação fervorosa de adoração em que toda a gente se sente bem e abençoada. E não uma ação que crie inibição, às vezes até desconforto, porventura temor. Paulo diz a Timóteo, entre outras coisas, apresenta-te como um obreiro que sabe manejar bem a palavra da verdade. E a palavra da verdade diz assim, o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Ou não diz? Portanto, irmãos, pautado pela ordem e pela decência. Então, irmãos, finalmente, cremos que não devem ocorrer no culto pentecostal práticas antibíblicas, coisas estranhas. Mas antes, o equilíbrio entre a adoração, o louvor, a oração, a pregação da palavra de Deus e a ação do Espírito entre nós. Meus irmãos, terminamos este seminário. Espero que o Senhor tenha providenciado a cada um de nós um reavivar, irmãos, da alegria da nossa fé. Um reavivar, um animar a nossa esperança nele. Quando nós lembramos, irmãos, em que é que cremos, porque cremos. E que, irmãos, este seminário possa ter produzido em vós um renovar do vosso ânimo, uma maior compreensão das Escrituras, que a fé, irmãos, possa ter sido solidificada, que a alegria no Senhor possa ter sido renovada e que nós, irmãos, possamos, através disto, ter tido uma humilde contribuição para que continuemos a caminhar juntos. Deus ricamente vos abençoe. Até breve, no meu caso particular, até lá para o fim do ano. E, irmãos, recebam naturalmente também o nosso irmão Zé Carlos na próxima semana, enfim, com toda a cordialidade e gosto com que os irmãos têm feito comigo também. Deus ricamente vos abençoe.